Oi, eu sou a dona Rita Vasconcelos, professora de língua portuguesa, e esse é o meu canal. No vídeo de hoje, eu vou fazer com vocês a correção do plano de estudo tutorado do primeiro ano do ensino médio, volume 1 de 2021, semana 2. Vamos lá? Ô, gente, então aqui na semana 2, a gente vai falar sobre interpretação de textos e sobre preposição. Preposição é uma classe de palavras que tem por objetivo estabelecer entre palavras e orações relações de sentido e de dependência. As preposições da língua portuguesa são essas aqui, ó: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz. Lembrando que algumas dessas preposições podem aparecer no texto combinadas com artigos. Então, por exemplo, a preposição de pode se juntar com os artigos a e o, formando da e do. E essas palavras, o da e o do, são preposições também. A preposição em pode se juntar com os artigos a e o, formando na e no. A preposição por pode se juntar aos artigos, formando pelo e pela. A preposição a pode se juntar ao artigo a ou ao artigo o, formando ao ou a com crase. A com o sinal virado para o lado esquerdo. Então, quando você identificar a crase, que é aquele A com o acento virado para o lado esquerdo, aquilo significa que é a junção da preposição a com o artigo a. O a com crase é o feminino de ao. Tipo esse aqui, ó. O que é esse as aqui? É o a, preposição, que se juntou com o artigo as, formando as, com crase, com o sinal de crase. Então, isso aqui é uma crase. Então, vamos às perguntas. Leia o texto e responda o que se pede. Compensação, Cecília Meirelles. Nesse texto aqui, o narrador em primeira pessoa está falando sobre o seu anseio, a sua vontade de ter um pouquinho mais de leveza na vida, que ele está cansado de lidar aí com as questões materiais, com as questões aí do mundo, do cotidiano, e ele queria, pelo menos por um tempinho, só ficar contemplando um álbum de fotografia com fotos antigas de pessoas agradáveis, ou então ele queria ficar se sentindo assim como se fosse um elemento da natureza, como se fosse o vento, como se fosse uma flor nascendo, né? Enfatizando aí que ele está cansado aí das preocupações, que ele queria ter uma vida, pelo menos por algum tempinho, um pouco mais leve, sem se preocupar aí com as coisas complicadas da vida. Identifique e escreva o tema principal que é tratado no texto. Justifique com alguma parte do texto. Então, né, segundo a minha interpretação, o tema principal do texto são os anseios do emissor em ter um momento de leveza em sua vida. Um momento em que não precisasse pensar e se preocupar com questões da vida cotidiana, com questões materiais. Um momento em que pudesse se sentir como um elemento da natureza, que apenas é, apenas existe. Aí um trecho que comprova a minha resposta seria esse aqui, ó. Hoje eu queria ser esse vento. Questão 2. Leve em consideração o seguinte trecho para responder o que se pede. Então, aqui, gente, tem duas perguntas sobre esse trechinho do texto. Vamos responder primeiramente a questão B, que está pedindo o seguinte: grife todas as preposições que você identificar no trecho acima. Então, eu vou voltar aqui para você tirar um print, e aí você vai grifar todas as preposições que apareceram nesse trechinho aqui, ó. Então, você tem o de, ele repetido aqui várias vezes, você grifa, porque pediu para você grifar todas, né?
para você identificar todas as preposições. Então, você tem que marcar as repetidas também. Você tem o por, o da, que é a contração, né, da preposição de com o artigo a. Tem a palavra sem, tem ela várias vezes aqui também. Tem o do, que é a contração do de com o artigo o. Tem esse a com crase, né, que eu expliquei para vocês. O sem de novo aqui, ó. De novamente, permeio, o no, que é a contração da preposição em com o artigo o, formando o no, e o da aqui novamente. Eu li isso aqui várias vezes e identifiquei foi essas preposições. Se você identificar mais alguma aí que eventualmente eu tenha pulado, você marca também. Agora vamos responder a letra A. A autora compara duas variantes linguísticas. Quais são elas? Transcreva pelo menos 3 palavras que representam cada uma das variantes utilizadas no texto. Só que aqui foi falado que é para a gente considerar só esse trecho aqui, ó. Leve em consideração o seguinte trecho para responder o que se pede. Então, essas perguntas aqui são sobre esse trecho aqui, não sobre o texto inteiro. Na verdade, eu não entendi muito bem essa pergunta, não. Porque nesse texto aí, a autora não compara variantes linguísticas hora nenhuma. Ela usa trechos com registro mais formal e outros trechos com registro mais informal, mais coloquial. Porém, ela faz isso de forma natural, orgânica e não comparando as duas variações linguísticas. Eu só consegui encontrar, então, essas expressões aí que eu escrevi para vocês. As únicas expressões que eu consegui identificar que são representantes do registro formal e do registro informal foram essas aqui, que eu tirei aí desse trechinho que está logo acima. Mas essa resposta aqui vai ficar assim, então, ó, segundo a minha concepção. Nesse trecho, o registro formal da linguagem pode ser observado em abrir-se e desmanchar-se. Porque normalmente, né, numa linguagem mais coloquial, a gente falaria se abrir e se desmanchar. E exemplos de registro informal, mais descontraído, mais coloquial, seriam esses aqui, ó. Ler uns livros, porque no registro formal a gente diria ler alguns livros. E também borboleta de permeio, porque na verdade esse permeio aqui, ó, é uma preposição, ela não é muito usada, mas ela é uma preposição. E aí, não precisa de você colocar duas preposições aqui, ó. Seria simplesmente borboleta permeio, que é borboleta no meio, né? No meio das flores. Não precisaria de você falar de permeio, né? Esse D aqui estaria sobrando, por isso que isso aqui seria um registro informal, porque ele não estaria seguindo as normas da língua portuguesa padrão. Questão 3. Observe os textos 1 e 2. Aí você tem esses dois textos aqui. Os textos 1 e 2 possuem uma estrutura semelhante e as palavras negritadas neles são preposições. O sentido criado no texto 1 é o mesmo que no texto 2? Qual a diferença de sentido que a mudança de preposição ou as mudanças de preposições causou em cada um dos textos? Então é o seguinte, o sentido dos dois textos são diferentes. Segundo a minha interpretação, no texto 1, cria-se uma atmosfera de suavidade, de desejo por se sentir espiritualmente leve, como uma nuvem, tendendo para sentimentos conciliadores e de fuga dos conflitos. Já o texto 2 passa a ideia de intenção de enfrentamento, de embate, de aproximação com o conflito, de afastamento do que é frágil como as nuvens. Mas, na verdade, eu meio que dei uma forçada aqui nessa interpretação do segundo texto, só para não deixar a questão em branco. Porque, para mim, esse segundo texto não faz sentido. O primeiro texto, né, o primeiro trechinho, foi tirado do texto da Cecília Meirelles e dentro do contexto do texto original, ele faz sentido. O segundo texto foi adaptado pelo pessoal que fez o PET, só para poder formular essa pergunta aqui. Aí, como eles também deram uma forçada, né, nessa mudança de preposições,
E para mim, esse segundo trecho não faz muito sentido, não. Entretanto, os dois textos são bem subjetivos. Então, cabe muito bem interpretações diferentes. Então, a minha, ela é válida sim, porque eu expliquei qual que é a minha interpretação desse segundo texto. Muito bem, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa correção. Se inscrevam no canal, ativem as notificações para não perderem as próximas correções, deixem o seu like e compartilhem o vídeo para me ajudar. Então eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!